Shalom, Haris Kairene. Estamos dando início a mais uma aula, mais um momento juntos, mais uma construção de saber. E hoje vamos avançar, vamos crescer, vamos possibilitar ter argumentações ainda maiores dentro hoje da área da filosofia cristã e da filosofia geral. Nós hoje vamos falar do filósofo Immanuel Kant. Vamos trabalhar as suas propostas, suas perspectivas, seus pensamentos. Quando nós começamos a falar de Immanuel Kant, é importante nós compreendermos que Kant ele é aquele filósofo que ele afirma existir e defende a tese de existir dois mundos, ao mundo das coisas em si e às coisas como elas são, independentes de qual atividade ou qualquer que seja a atividade intelectual da nossa parte, também ao mundo das coisas para nós. Este último é o mundo conhecido da experiência, o mundo de casas, o mundo dos oceanos, o mundo das montanhas, o mundo das pessoas. No entanto, o primeiro é o mundo das coisas, como elas são de modo independente de nós, das coisas em si. Esse mundo é inteiramente inacessível para nós. Então, ele vai defender que há um mundo existencial e há um mundo fenomenal. Definitivamente, Kant não é fácil de entender. Por que não é fácil de entender? Porque, sem dúvida, ele faz parte da questão filosófica propriamente nata dele, não é? Do charme dele. E se você quer um filósofo grande de verdade, preocupe-se em não dizer com muita clareza o que tem em mente. Talvez isso não seja o bastante, mas é um começo. E às vezes se as pessoas puderem lembrar e se puderem ler e entender de pronto o que você diz, não haverá necessidade de comentadores, não haverá necessidade de pessoas que trabalhem com a sua obra. Então ninguém escreverá tese de doutorado sobre ela a fim de explicar seu pensamento e não haverá controvérsias sobre o que você quis dizer de fato. Né? Então Kant deve ter dado atenção a esse conselho, e o fato é que existem dezenas, talvez centenas, de livros escritos sobre filosofia e uma controvérsia infindável sobre o seu pensamento. De acordo com uma interpretação historicamente popular relevante para o propósito atual, Kant afirma que nós, mesmos seres humanos, conferimos ao mundo sua estrutura básica. Né? O mundo da aparência, ou o mundo em que vivemos na realidade, por exemplo, uma característica estrutural muito real, muito importante a ser percebida no mundo, é que eles consistem em coisas com propriedades. Há cavalos, há casas, há morteiros, há cavalos que têm propriedades, são mamíferos capazes de correr uma milha em 2 minutos, maiores até que cães comuns, né? Casas que são feitas de tijolos, custam muito, são bons lugares em que viver, morteiros que têm propriedades militares, que envolvem alcance e uma certa adaptabilidade. Então são questões que Kant vai trabalhar. E de acordo com o que Kant propõe, é interessante nós percebermos que, pelo menos sob essa interpretação popular, o fato é de que o mundo consiste em coisas com propriedades. Né? E ele vai propor e defender esse fato devido, de algum modo, a nossa própria atividade intelectual e a categorização. Algo importante também é um pouco como olhar o mundo através das lentes, cor-de-rosa. O mundo aparece desse modo, não porque ele seja de fato cor-de-rosa, mas por causa da lente que usamos. Então o que Kant está propondo? Que tudo é conforme você vai concebendo, conforme você vai construindo, conforme as coisas vão existindo. Algo similar ocorre aqui nesse contexto do universo, né, do mundo. E aí ele vai dizer que, Kant vai defender que a estrutura da coisa, a propriedade, é de fato não podemos saber de que tipo de estrutura tem essa forma, esse mundo, se é que tem essa estrutura. E se conhecemos o mundo à medida que ele se conforma, as categorias da nossa mente, porém não é como em si mesmo.
Então, ou seja, não é como você constrói que as coisas são, a nível de universo, a nível de espaço, a nível de mundo, a nível de natureza. E de acordo com Kant, portanto, há o mundo das coisas em si, que é o mundo da tal como é em si mesmo, tá? E também há o mundo da aparência. E esse que é o grande saque, é o grande viés da proposta kantiana. O mundo tal como é para nós, estamos em casa no mundo da aparência, tá? Pelo menos em parte porque nós mesmos o constituímos. De algum modo, conferimos a ele a estrutura básica que apresenta, mas não temos qualquer compreensão do mundo das coisas em si. Não podemos pensar a respeito disso. Nossos conceitos não se aplicam a elas. Nesse aspecto, estão totalmente fora do nosso alcance. É claro que Deus deve estar entre as coisas em si, e essa é a orientação do pensamento de Kant, que implica, pois que nós seremos seres humanos, não podemos pensar a respeito de Deus. Não temos qualquer conceito que se aplique a ele. Nossos conceitos se aplicam só às aparências, não ao mundo da realidade. Portanto, Deus, a realidade in excelsis, está tão acima de nós ou tão além de nós que nossa mente insignificante não pode alcançá-la. Nossa mente, nosso pensamento e nossa linguagem apenas não chegam até Deus. Portanto, algumas pessoas que entendem Kant nesses termos e pensam que ele está fundamentalmente correto acerca disso, vão concluir que não podemos pensar a respeito de Deus. E aí como você começa a ver que a filosofia kantiana ela é promovedora de uma descrença, de um ceticismo, tá? E por que ele vai defender isso? Porque ele vai defender que obviamente, se não podemos pensar a respeito de Deus, não podemos também falar a respeito dele. Então, ele leva a pessoa por um caminho dessa proposta, de que não se pode conceber o que se não vê. E aí é o erro de Kant. E aí é o problema sério de Immanuel Kant, que vai causar a grande controvérsia e vai gerar uma discordância e um problema promovedor até de ateísmo. Então, Kaufmann, muitos teólogos são atraídos de forma tão estranha por Kant, né? E agora vamos falar um pouco de Kaufmann, que pensa estar ele correto em sentido fundamental. Eles pensam que a teologia deve aceitar os principais elementos da doutrina de Kant a ser conduzida sob a suposição de que ele está fundamentalmente correto. Um bom exemplo seria Gordon Kaufman, por muitos anos professor de teologia na Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de Harvard, na Divine School. No seu livro Deus ou Problema, Kaufman coloca o problema do seguinte modo: o problema central do discurso teológico, não compartilhado com qualquer outro jogo de linguagem, é o significado do termo Deus. Deus suscita problemas especiais de significado porque é um nome que, por definição, se refere a uma realidade transcendente à experiência e assim não localizável ao seu interior. Como Criador ou fonte de tudo que existe, Deus não deve ser identificado com qualquer realidade finita particular. Como objeto próprio da lealdade última ou fé, Deus deve ser distinguido de todo valor, ou ente próximo ou penúltimo. Contudo, se nada em nossa experiência pode ser identificado de forma direta com o que o termo Deus propriamente se refere, que significado essa palavra então pode ter? A resposta, por exemplo, apresentada no livro
imaginação teológica. Parece não muito significado ter. Mas, no entanto, você pode pensar que ela, pensando e refletindo, vai ter um significado. Deus simboliza que o processo evolucionário histórico continua e tem um contínuo fundo nosso ser com o distinto humano e nos conduz para a realização humana autêntica, a salvação. Deus é o símbolo, então, da personificação da atividade cósmica que criou na humanidade e continua a impulsionar sua plena realização. Aí nós vemos os erros da aferição e posição teológica de Calvin, que vai em consonância e simultaneidade com o pensamento de Kant construir essa preposição. O termo Deus não é o nome de uma pessoa onisciente, onipotente e perfeitamente boa. Tá? Em vez disso, só um símbolo da atividade cósmica e do processo histórico. O grande problema é que Kaufmann ele é de fato o criador do universo. É a realidade última. Encontra-se além da nossa experiência, por isso, seguindo Kant, nossos conceitos não se aplicam a ele. O termo Deus não pode se referir a ele. Temos então de que pensar em alguma outra função para esse termo. Obviamente, esse modo kantiano de pensar pode causar considerável dano à crença religiosa e à própria teologia. Pode-se pensar que a teologia nos diz algo a respeito de Deus, como ele se parece e o que ele fez. Pode-se pensar que o assunto da teologia é o próprio Deus. Mas se não podemos pensar ou falar a respeito dele, então, obviamente, ninguém pode nos dizer com que ele se parece ou com que ele fez. E olha aí os caminhos que vai conduzindo a filosofia de Kant. Tá? Então, Kant ele é interpretado e propõe, na verdade, um ceticismo. Tá? Além disso, quando os cristãos recitam os grandes credos da igreja, por exemplo, o credo apostólico, por exemplo, o que eles falam não pode ser verdadeiro. Olha aí. Eles dizem, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas se nossos conceitos não se aplicam a Deus, não podemos de fato acreditar que Deus é o Criador do céu e da terra, pois obviamente podemos acreditar nisso se nosso conceito Criador do céu e da terra não se aplica a Deus. Olha aí. Então, é um grande risco para a filosofia cristã e para a teologia cristã debitar uma crença, uma convicção, uma abordagem pautada nas propostas e nas perspectivas de Kant. Tá? E aí você vai perguntar assim, mas qual é a questão? A questão é que muitas pessoas concedem a existência da fé cristã, mas criticam a existência de algo muito errado a respeito dela. Ela é irracional, injustificada, não mais razoável que uma crença, ou ainda, de outro modo, cognitivamente abaixo do padrão, e, portanto, digna de desdém. Então, se você segue por esse caminho, segue porque é guiado por propostas e perspectivas como as de Kant. E dentro dessas propostas, você vai construindo um mundo ilusório. Você vai construindo um ceticismo, uma descrença. Você vai trabalhando com a irracionalidade, não é?
porque a partir do momento que a racionalidade sua vai ao extremo e você começa a descrer em tudo que é, que foi e que existe, você já está levando-se e está se encaminhando para a irracionalidade. E você já está caminhando para esse caminho que é um caminho sem volta, que é o caminho que vai resultar no ateísmo, que vai resultar em problemas futuros, que vai resultar em a sua descrença pelo inteiro, pelo completo. Tá? Então, o que nós temos que ter é a certeza, é a convicção, e não a contradição, e não a absolutização contrária que nos vai fornecer um desentendimento das realidades e vai nos conduzir a caminhos errados. Tá? Agora vamos, em contrapartida, analisar também, dentro dessa nossa aula, um pouco do modelo de Aquino, de Tomás de Aquino. Né? De acordo com Aquino, Tomás de Aquino, foi implantado em nós, pela natureza, o conhecimento geral e confuso da existência de Deus. Há um tipo de conhecimento natural de Deus e ele se estende esse tema com sugestão a respeito de como as crenças são a respeito de Deus e como elas podem consistir e alcançar um conhecimento. Mas essa posição de Aquino também é uma posição que pode nos levar para uma controversa defesa e abordagem sobre a existência de Deus, ao ponto de que essa existência ela fica improvável em alguns aspectos da abordagem que você constrói. Então, a filosofia ela é importantíssima. Cabe a nós sabermos separar qual o pensamento, qual a perspectiva e em que cada pensamento e cada perspectiva constrói e fornece pontos favoráveis e extraordinários para a ampliação do nosso saber, a construção do nosso conhecimento e a formulação das nossas teorias, perspectivas e posições dentro do que nós defendemos e dentro da crença que possuímos. Obrigado a todos.